É com grande satisfação que mais uma vez nós estamos reunidos para essa noite de estudo, né? Então, de início eu vou passar uns recadinhos da casa, dos nossos trabalhos, que todos os dias nós temos os trabalhos. Só apenas na sexta-feira que não é feito trabalho na casa, né? Então, toda segunda, terças e quintas, nesse horário, e com a plantão de atendimento, início mais ou menos umas 7h30, para que depois a pessoa de ser atendida no plantão possa vir passar pela palestra, né? Nas terças-feiras o trabalho é mais direcionado aos dependentes químicos, que podem comparecer, ou se não comparecerem, um parente dele pode vir, depois, na hora do passe, é feito um passe à distância, né? Nas quartas-feiras, os nossos trabalhos são à tarde, o início às 2h, e também o plantão de atendimento, 1h30 mais ou menos. Aos sábados, nós temos também a palestra, que começa às 4h30, e aos domingos, às 10h. E também no domingo tem, além para os adultos, tem a evangelização infantil. Então, enquanto os pais ficam aqui nessa sala, as crianças vão para uma outra para a evangelização infantil. E de 15 em 15 dias são distribuídas cestas básicas para famílias que nós atendemos, né? Então, quem quiser colaborar com algum produto não perecível, não necessariamente trazer uma cesta básica, mas alguns itens como óleo, café, açúcar, né? Aí nós montamos as cestas. E também de 15 em 15 dias, nos sábados, o pessoal sai pela rua para atender as pessoas carentes, principalmente assim embaixo aí na Cruzeiro do Sul, tudo, levando um leite, um pão, um lanche, né? Enfim, quem quiser também colaborar e vir participar, também será bem recebido. Agora tem um avisinho, em novembro, dia 6, 7 e 8, será feita uma viagem para Araxá. Quem por acaso estiver interessado em ir participar, é para procurar o Mauro, a Cida ou a Sandra, que aí vai ter informação melhor, como é que vai ser a saída, os horários direitinho. Nós temos também a nossa biblioteca, com os livros da codificação, com romances, todos com relação à doutrina espírita. Se quiserem, está à disposição quem quiser. Agora que nós já demos esses recados, né, nós vamos nos acalmando, serenando os nossos corações, sentindo esse ambiente calmo. Pouco a pouco vamos tranquilizando o nosso coração, deixando o nosso pensamento só aqui nesta sala, deixando as preocupações de lado, a correria do dia a dia, e nos envolvendo com essa calma, sentindo a presença dos irmãos da espiritualidade, que desde cedo estão preparando esse nosso ambiente para nos receber de braços abertos. Vamos sentindo o abraço forte de Jesus Cristo, o nosso protetor, o nosso amado Senhor, aquele que nos sustenta em todos os momentos de nossas vidas, aquele que nos fortalece, aquele que nos mostra o caminho que temos que seguir. Que nós possamos ser receptivos a todas essas direções que Ele nos mostra. Que possamos fazer jus de sermos filhos do Pai, tendo muita fé, muita aceitação, muita resignação,
Para isso que a gente aqui comparece, para esse fortalecimento, para reabastecer as nossas baterias, para podermos enfrentar todos os dias de nossas vidas. Que Deus Todo-Poderoso nos envolva, que o Pai amado nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Hoje a nossa palestra, quem vai fazer é a Regina. O tema é Na Senda do Cristo e é do livro Palavras da Vida Eterna. A palestra é feita e depois, uns 15 minutos após o término, 10 minutos após o término, as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, o espaço está aberto. Passa a bola, Regina. Boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite, né? É sempre gostoso estar aqui. E hoje vamos... Oi? Por favor. Obrigada. Obrigada. E hoje, então, como a Silvia falou, né? Nós vamos nos referir ao tema Na Senda do Cristo, que é do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, né? E ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus 5:44. É em cima dessa frase de Mateus que Emmanuel transcreve essa mensagem que ele nos passa. Hoje a gente falar na senda do Cristo é uma coisa tão complicada, né? Que parece que a cada momento a gente é jogado para mais distante, para mais longe dos valores da moral cristã. Parece que as coisas vão nos pondo, a globalização, essa necessidade de consumo, a importância do ter, a necessidade da exposição nos parece estar cada vez mais distante da ética e da moral cristã. Quando a gente parar para pensar, isso é uma qualidade ou como é que se fala? Ou um erro, ou um problema do tempo atual? Acho que não, né? Porque sempre houveram problemas com que diz respeito a seguir valores morais, valores éticos. É muito mais fácil, sempre foi. A corrupção é fácil de ser alcançada, o resultado é imediato. No caminho do errado, o resultado, né, parece que vem prontamente. A gente já se sente preenchido, né? A coisa prazerosa chega logo. Enquanto que seguir o caminho da retidão, a satisfação, a realização, ela é lenta, ela é demorada, né? É tudo mais difícil. Aquele que tinha metas antigamente era perseguido, aquele que tinha objetivos mais retos era perseguido, era jogado aos leões, era crucificado como foi o próprio Cristo. Então, para que fazer esse caminho de retidão, né? Se a gente não é reconhecido, se não é valorizado, se ninguém reconhece o que a gente faz? E ainda hoje, assim, né? Será que é valorizado aquele ser que age corretamente? Ou, infelizmente, né, o Gerson ganhou esse apelido. Seguir a lei de Gerson é mais fácil, né? A lei do levar vantagem em tudo. De repente, esse é o esperto, ele é o bom. Então, de repente, é valorizado aquele que leva vantagem. Então, a gente começa a ficar em dúvida. Meu Deus, né? Não, a gente muitas vezes fala que é um problema do nosso tempo, mas não é do nosso tempo, é de todos os tempos. Acho que hoje o problema dos tempos atuais, né, dos tempos contemporâneos, é que muitos espíritos estão aqui juntos para se aprimorar, para se desenvolver, e todos ainda estamos em planeta Terra em nível de evolução, em nível de seres ainda imperfeitos. Ainda somos seres
que precisamos escalar muito, aprimorar muito para sermos melhores, né? Então, ainda estamos sendo questionados, ainda estamos sendo checados nas nossas necessidades e nos nossos valores reais para ver se eles já estão intrínsecos em nós. Mas a gente precisa passar por tudo isso para ser testado? A doutrina mesma não fala que o problema está quando a gente ganha este corpo físico, que é aqui que a gente vai aprimorar as qualidades, é aqui que a gente vai desenvolver as virtudes, é aqui que nós vamos tentar pôr em prática aquilo que a gente aprendeu em vidas passadas, que, de acordo com a nossa escala evolutiva, de acordo com o nosso padrão, a gente refletiu enquanto na erraticidade e optou vir para melhorar aqui, mas é só quando a gente tem essa massinha corpórea. É só quando a gente está encarnado que a gente pode ser checado. Então é aqui que a gente tem que se sentir realmente dentro, né, de uma moral cristã. É aqui que se faz necessário a gente ser colocado em xeque. Ai, mas é difícil, nossa, conviver com o inimigo, né? Pedir por ele. É tão fácil a gente falar, não quero, né? Ou então assim, já consigo conviver com ele, mas não quero passar na mesma calçada, não quero saber que ele existe. Por mim, se ele morrer, é um favor. Isso a gente não está entendendo o inimigo, né? Então, na realidade, o que seria a gente orar e pedir por esse inimigo? Não é só o orar da boca para fora. Esse é um começo. Mas a gente exemplificar o que é o verdadeiro modelo cristão para este ser que quer nos perseguir, que quer nos atrapalhar, para esse ser que luta contra nós, vai fazer com que um dia, não importa em que encarnação, não importa em que momento da sua vida eterna, porque nós temos a eternidade para nos transformarmos, né? Um dia ele vai parar, vai refletir, vai dizer, puxa, prejudiquei tanto e fui amado. Prejudiquei tanto, não que tenha sido amado, como o próprio texto nos diz, né? Que não é necessário que nos ajoelhemos diante do inimigo, né? Mas sim, fui amado porque não fui odiado, porque eu fui compreendido. Isso já é um passo, isso é um ato de amor. Compreensão, entendimento, sem porque o outro tem determinados problemas comigo. Entendo quais são as necessidades dele. Não sou conivente com elas, mas as entendo, as compreendo. Posso conviver junto até o momento que eu consiga, até o momento onde eu não seja corrompido também pelo sentimento. Então, enquanto eu puder estar próximo, eu vou tentar ser modelo de retidão. Eu vou tentar ser um modelo que o Cristo me deu. Que essa moral e ética, né, da vivência do Cristo no planeta me deu, eu vou tentar ser isso para esse que me persegue. Mas eu tenho que ter em mente que se ele me persegue, não é por um acaso. E quando se fala no ser que persegue, não é o ser vivo apenas que me persegue. Ah, não, Regina? Não. A gente não vem aqui receber passe, não tem todos os trabalhos a semana inteira. Ai, porque eu tenho um obsessor que não me larga. Na realidade, esse é o tema. Eu tenho um obsessor que não me larga. Seria a forma correta de falar, né? Não assim, existe um obsessor que não me larga. Não, eu tenho. Eu tenho porque eu quero, eu carrego, eu atraio. Eu dou bracinho para ele quando eu estou na porta da rua ali, levo ele para casa de volta. Deixa ele na porta para ele receber o passe. A hora que eu saio daqui, eu dou o braço para ele, levo ele para casa de volta. Ah, mas não é ele que está te atrapalhando? Sim.
E aonde está essa justiça de atitudes, reação de causa e efeito? Aonde mora isso? Quer dizer que um espírito desencarnado vem e pode me atrapalhar naquilo que ele quiser, porque não existe uma justiça divina que me dá uma proteção, que me dá um respaldo, que me afasta dos males pelos quais eu não preciso passar. Quer seja esse obsessor encarnado ou desencarnado, não importa. Lógico que existe uma lei divina de justiça. Lógico que existe uma lei divina de amor. E se este ser caminha do meu lado, é porque eu quero que ele esteja ali. E ele fica comigo enquanto eu quiser. Quero encarnado? Quero desencarnado. Porque também o encarnado, eu fico cutucando com vara curta. Comprei um carro novo, olha que legal, você gostou? Ai, meu marido é ótimo, ele me trocou a cozinha inteira. O seu não, né? A gente faz questão de cutucar aquela pessoa que está do lado. Ou então, o chefe me promoveu. Você não foi promovido? Nossa, olha, tive uma promoção financeira, foi ótimo. A gente faz questão de chegar com um ar de desdém ainda para a pessoa que a gente sabe que está ali querendo puxar o tapete, mas a gente faz questão de cutucar. Então a gente não está assim ativando, né? A gente não está incentivando essa animosidade existente dele, tá? E se a gente tem esse sentimento de ativar essa raivinha, todo esse sentimento negativo, é porque a gente tem prazer em cutucar, em sentir essa coisa do desprezo, da superioridade, da necessidade. Então é porque eu estou precisando da dele do meu lado. Porque só no dia que eu entender esse ser que caminha do meu lado, quer encarnado, quer desencarnado, o dia que eu entender por que ele está comigo, o dia que eu souber que eu vou afastá-los de mim, quando eu mudar as minhas próprias atitudes, ou que ele está do meu lado, porque ele é o meu instrumento de evolução, é nele que eu vou desenvolver meus valores, é com ele que eu vou desenvolver minhas qualidades, é com ele que eu vou desenvolver a tolerância, a paciência, a calma, a compreensão, a aceitação. É com ele que eu vou aprender a não ser simplesmente esse ser passivo, mas um ser pacífico. Eu vou mostrar em atitudes que a gente precisa mudar, mas eu não vou comprar briga a troco de banana, não vou atiçar a irritabilidade dele. Aí eu vou estar agindo como o próprio Cristo agiria. Aí eu vou estar fazendo parte dessa senda do Cristo. Porque é neste clima de ética, de moral, de retidão, que eu vou agir como o próprio Cristo agiu. Eu vou estar arrebanhando mais, né? Eu vou estar sendo pastor de ovelhas, como o próprio Cristo foi. É essa a minha missão hoje. E quando a gente fala em missão, a gente fala, você fala em missão porque você não está sendo testada? Porque você não está com dificuldade? Porque você não está com problema? Então você está aqui em missão? Não. Falar em sermos missionário não é esse ser superior que vem, se coloca e se acha só educando, só mostrando, só ensinando. Isso não é função de missionário. O missionário tem que, quando vive o problema, mostrar uma atitude diferente. Mostrar que aprendeu dentro do Evangelho o que é ser cristão, o que é ser diferente. E é dentro dessa visão de Cristo que a gente tem que caminhar. Então, mesmo como missionários, não é uma dádiva, um presente vir e ser missionário. É no missionário que a gente tem o modelo. Isso é muito comum a gente ver.
puxa, olha, fulano tem uma situação tão complicada, tem tantos problemas de saúde, tem tantos problemas financeiros, tem tantos problemas de moradia, ou tem tantos problemas físicos, ou tem, enfim, às vezes não tem uma condição cultural e a pessoa é feliz. A pessoa passa pelos problemas com tranquilidade. Essa pessoa passa pelos obstáculos que a vida nos mostra, ela transpõe esses obstáculos de uma forma serena, sem aflição, sem desespero, sem praguejar, sem reclamar. Passa de uma forma calma, a gente fala, como pode? Esse é o verdadeiro missionário. Aquele que nos ensina com seus atos como é ser um cristão no dia a dia. Como é viver uma realidade. Porque bem-aventurado o aflito que aceita a sua situação, que entende o momento pelo qual está passando e passa com resignação. Sem acomodação, mas com resignação, supera e faz a transformação da vida. Faz da sua vida uma situação diferente. A gente não pode encarar a crucificação do Cristo como um ato mórbido simplesmente e estacionado e estacionário de atitude. Parou. Não. Nessa parada ele mostra que recomeça uma existência. E que com essa atitude tu parar e aceitar o que a vida nos dá, e aceitar com resignação, a gente está transformando a existência que há de vir. E transformando a existência futura. Baseado na aceitação, não de querer mudar o ontem, porque o ontem já está feito. Mas fazer um amanhã melhor. Então, aceitar até, não com anulação, que o outro me veja de uma forma diferente. Eu não preciso querer mostrar para o outro o que eu sou, ou quem eu sou, ou por que eu sou, ou por que estou naquele momento numa situação diferente. Eu preciso sim, com as minhas atitudes constantemente ligadas à moral do Evangelho, mostrar para esse ser que quando mais andar num equilíbrio, andar num estagiamento constante de evolução regrada e contínua, eu vou estar buscando cada vez mais o meu ser livre. Quando eu deixar de me preocupar com aquilo que João, Pedro, Paulo, Maria, Josefa está fazendo e viver a minha própria vida, não querer me olhar para o outro, mas o que tem, o que conseguiu, vou prejudicar, vou atrapalhar. Não, eu vou buscar a minha evolução. Quando eu conseguir enxergar a vida dessa forma, quando eu conseguir escalar os meus valores dessa forma, eu vou estar sendo um ser diferente. Não que eu precise ser um ser egoísta, não é isso que eu estou falando. Né? Eu não estar olhando o outro com inveja de ser. Posso até ver no outro o modelo daquilo que eu posso vir a ser. São situações completamente diferentes. Então, eu me espelho para eu chegar lá. Eu não preciso prejudicar. Eu gosto, eu admiro, acho fantástico. Mas se ele chegou, se ela chegou, se teve condições de fazê-lo, e é um ser vivente, inteligente, como eu sou, eu também posso. Pelos meus valores, pela minha ética. E isso me faz livre. Isso me faz dono da minha felicidade. Quanto mais ligado, pode parecer antagônico, quanto mais preso ao Evangelho, quanto mais ligado, né? Quanto mais arregado e vivenciando a realidade do Cristo, mais livre eu sou,
mais feliz eu sou, mais liberto das necessidades materiais eu sou. E com certeza, mais perto da perfectibilidade eu vou estar. E se é isso, se é para isso que nos serve a encarnação, para nos aprimorarmos, para melhorarmos, né, para cada vez sermos melhores, então vamos procurar enxergar no outro, naquele que me incomoda, quer encarnado ou desencarnado, enxergar nele a minha fonte de aprimoramento, a minha fonte de melhora, e ajudá-lo a ser melhor, na medida das minhas possibilidades. Né? E se o atraio constantemente, por que o atraio? Porque eu estou em afinidade. E se eu estou em afinidade, é porque eu também preciso ser melhor. Porque se a presença dele, quer encarnado ou desencarnado, me incomoda, é porque eu também incomodo alguém. Porque se eu estou com ele porque sou afim, eu tenho valores semelhantes. O espírito vê o meu perispírito e se atrai por afinidade. O encarnado vê aquilo que gostaria de ser ou aquilo que não pode ser, mas aquilo que tem afim. Então, se eu me afino com esses seres, é porque eu também encho as paciências de um outro alguém do outro lado. Então, eu também preciso mudar. Eu também preciso ser melhor. Eu também preciso me aprimorar. Aliás, a gente vai se aprimorar sempre, porque está muito longe de chegarmos ao espírito puro, né? Mas a gente enxergar naquilo que nos incomoda no outro, opa, se está me incomodando é porque está pegando na minha ferida. Se pega na minha ferida, é aquilo que eu ainda não consigo ser melhor. Não precisa fazer, como é que se fala? Regressão, não precisa tentar fazer nada de diferente, né? Entrar em sonoterapia, nada. Aquilo que me incomoda no outro é o meu calcanhar de Aquiles, é aquilo que eu preciso melhorar. A situação que eu vivo hoje, que está no meu problema diário, que está na minha dificuldade diária, que faz parte, roda, e eu sempre convivo com esse tipo de problema, né? Ou com aquela dor, com aquela necessidade, é porque eu ainda preciso aprender a lidar com isso melhor. Meus valores axiológicos com relação àquilo ainda não estão intrínsecos em mim. Ainda são valores pequenos que não são os ideais. Então eu preciso para ser melhor. Orar por aquele que me persegue já é um caminho. Mas orar também por nós mesmos, para que sejamos melhores, faz parte e complementa esse caminho. Porque aí eu vou estar caminhando de verdade e vivendo dentro dessa senda que o Cristo criou e mostrou e faz questão que nós estejamos com Ele. E o que é mais legal, essa senda do Cristo, né, é como se é mais um abraçar do Pai. A gente, em todos os momentos, a qualquer hora, a gente pode, como diria na gíria, estar dentro. E seguir o caminho, que a gente vai ser sempre bem-vindo para mais uma caminhada para a perfeição, para a evolução, para chegarmos ao Espírito Puro. Alguma pergunta? Graças a Deus. Oi? Dona Regina, a senhora não acha que a humanidade tem evoluído bastante nestes 2 ou 3 séculos, né, atrás, né? Que antes havia uma intolerância incrível, né? Principalmente nessa parte religiosa, né?
E hoje existem leis, né, que protegem o livre culto, né? Eu acho que a gente evoluiu. Eu acho que a gente tem uma grande proteção. Uma proteção externa. Eu acho que isso já é bom, já é um caminho. Só que a gente não pode estar preocupado, e isso ainda a humanidade precisa, né, rever esses valores, que a religião não está nessa parte exterior. Né? O que vale é a religiosidade do ser, e essa vem de dentro. Então, essa nunca teve censura, nunca foi proibida, porque aquele que acreditava de verdade lutou pelos seus valores, seguiu, levantou bandeira, cantou na hora de morrer, né? Externamente, sim. Infelizmente, hoje, essa liberdade me faz ter templos de religiosidade. E nós, às vezes, e muitas vezes, nos esquecemos que nós somos templo da religiosidade, né? E que nós vamos evoluir na medida que nós pusermos para fora, como filhos do bem que somos, né? Como centelhas divinas, que temos essa religiosidade antiga. Muitas vezes a gente esquece de exteriorizar essa religiosidade que vem fruto desse Pai eterno que nos deu a vida e nos deu a eternidade para evoluir. Acho que a gente está melhorando. Está melhorando, mas ainda falta um pouquinho. Né? Mas estamos indo. Não, já estamos bem melhor. Estamos bem melhor. Né? É como o corpo humano. A gente está evoluindo na forma humana. Tá, mas ainda temos o cóccix aqui, que ainda é o resto do rabinho. Nós estamos igual. Na parte da religiosidade a gente está igual. A gente está aprimorando, nós estamos ficando mais bonitinhos, estamos ficando mais simpáticos, mas ainda sobrou aquela parte da forma animalizada aí, né? Mas a gente está evoluindo, sim. Né? Ainda bem, estamos chegando lá. Mais ou menos? Tranquilo. Então, só para fechar, né? Como o próprio Emmanuel nos diz através do Chico, a gente não precisa se ajoelhar, a gente não precisa ser falso, porque aí estaríamos incorrendo num outro erro, numa outra falha, numa outra falta de virtude. Né? O que a gente precisa, sim, é respeitar esse inimigo, é respeitar esse ser que nos persegue, enxergar nele nossa fonte de crescimento e ver que nele está o reflexo também daquilo que nós ainda somos e tentarmos mudar. Obrigada. Já que nós recebemos tanto, né? Agora nós vamos tornando a ficar calmos, né? Vamos fazendo um pouco dessa doação nossa através das vibrações para aquelas pessoas mais necessitadas, os doentes nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, pelos jovens que estão aí caindo às vezes em erro, deixando as famílias, né? Vamos fazendo as nossas vibrações para que cada uma dessas criaturas sinta a presença de Jesus em seus corações, se reencontrem com o Pai, para serem fortalecidos, para que possam crescer, reconhecer os erros, reconhecer o motivo, às vezes, porque estão numa cama, às vezes desamparados num asilo. Às vezes é difícil esse reconhecimento, mas é importante a compreensão de tudo que acontece, que nada é por acaso. Vamos vibrando por todos os povos,
por todos os dirigentes de estados, que eles sejam conscientes da tarefa que se propuseram a cumprir. Vamos vibrando por esses povos que ainda continuam em luta, que muitos sofrem, muitos morrem, às vezes nem sabem o porquê, às vezes por causa de um desencontro de opiniões. Que o Pai Todo-Poderoso abençoe cada uma dessas criaturas. Vamos vibrando pelos nossos familiares, aqueles que estão no nosso seio familiar, através de pai, mãe, filhos, esposa, marido, cunhados, enfim, todos aqueles a quem nós nos unimos no elo familiar. E vamos vibrando pelos nossos lares, vibrando por nós mesmos. Que Deus Todo-Poderoso, nosso Divino Pai, nos abençoe cada vez mais para essa escalada evolutiva. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai-nos força para aceitar o que não pode ser mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode ser mudado. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E assim muito mais, cheios desses conhecimentos, dessas emanações que vieram do alto, nós vamos agradecendo ao Pai Todo-Poderoso, primeiramente pelo nosso reencarne, e agradecendo pela oportunidade de podermos chegar até aqui, para aprender mais um pouco dessa doutrina tão maravilhosa, e que possamos levar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, tudo aquilo que viemos receber aqui. Muita paz, muita calma, discernimento, aceitação, saúde para o nosso corpo físico e principalmente para o nosso espírito. Que assim seja em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja em nome de Jesus.